Epístola aos Hebreus, capítulo 11, do versículo 1 ao 3. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Porque, por ela, os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Segundo o Wikipédia, a fé é a adesão de forma incondicional a uma hipótese que a pessoa passa a considerar como sendo uma verdade, sem qualquer tipo de prova ou critério objetivo de verificação, pela absoluta confiança que se deposita nesta ideia ou fonte de transmissão. Conforme o mini dicionário Aurélio, a fé é crença religiosa ou firmeza na execução de uma promessa ou compromisso. Logo, para o senso comum, a fé é a aceitação de um dogma sem qualquer tipo de questionamento, ou a crença firme que algo vai acontecer só porque a pessoa deseja com toda a força do seu coração e não duvida. Porém, isto não é fé. Ou seja, fé não é acreditar em algo só porque uma pessoa ou livro estabelece como verdadeiro. Também não é a certeza firme daquilo que queremos acreditar. A fé é muito mais que isso. Ao lermos o nosso texto base, Hebreus capítulo 11, versículo 1 ao 3, temos a impressão que a Bíblia ratifica o conceito de fé do senso comum. Porém, é apenas uma aparência, pois, ao lermos o restante do capítulo e outros textos que falam do mesmo tema, veremos que a Bíblia se distancia e muito do senso comum. Observemos que no grego do Novo Testamento, fé é pistis, que significa convicção da verdade de algo. Já no Antigo Testamento, fé é emon ou aman, que significa fidelidade e confiança. Daí, podemos entender que a fé é a convicção da verdade de algo, porque quem prometeu ou falou tem a nossa confiança de ser uma pessoa fiel. Como está escrito no livro de Números, capítulo 23, versículo 19, que Deus não é homem para mentir e não é humano para voltar atrás daquilo que ele prometeu, sendo ele fiel em todas as suas palavras e promessas. Portanto, quem tem fé a tem em uma pessoa. Não tem fé em ideias, sonhos, desejos ou hipóteses, mas temos fé em pessoas. No caso do cristão, tem fé em Deus. Por exemplo, quando eu digo que confio no meu carro, eu estou querendo dizer que confio em mim, que faço a manutenção no tempo correto, e confio no mecânico que faz o serviço bem feito. Da mesma forma, quando o cristão diz que acredita no milagre, na verdade, ele quer dizer que confia que Deus é poderoso para realizá-lo. E ele confia porque Deus já deu evidências disso, operando em outro tempo, outro milagre em sua vida. A fé genuína ou a fé bíblica possui 7 características. A primeira, provém de Deus. Segundo a Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 3, e Epístola aos Efésios, capítulo 2, versículo 8, a fé é um dom concedido por Deus. E, de acordo com o Evangelho segundo São João, capítulo 6, versículo 44, e a Epístola aos Romanos, capítulo 9, versículo 16, Deus dá a fé àqueles que ele escolheu por sua graça. Segunda, progressividade. Conforme o Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículo 20,
Lucas 17, versículo 5, Epístola aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, Segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 15 e Segunda Epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 3, a mesma fé vai crescendo e se aperfeiçoando na proporção que o cristão amadurece espiritualmente. Terceira, sinceridade. A fé não é fingida. Como está escrito na primeira epístola ao Timóteo, capítulo 1, versículo 5, pois devemos lembrar que Deus não vê como o homem vê, mas o Senhor observa as intenções do coração humano. Quarta, saudável. A fé verdadeira não prejudica ninguém, muito menos aquele que a tem. Conforme a Epístola ao Tito, capítulo 1, versículos do 10 ao 13. Quinta, base bíblica. Segundo a primeira epístola de Coríntios, capítulo 2, versículo 5. Segunda epístola de Timóteo, capítulo 3, do versículo 15 ao 17. E da epístola de Tito, capítulo 1, do versículo 10 ao 16, a fé tem como seu alicerce a Bíblia. De maneira que não se pode crer em nada que não pode ser verificado na Escritura. Sexta, racionalidade. De acordo com a Epístola aos Romanos, capítulo 12, versículo 1, a fé bíblica é uma fé racional, que questiona, duvida e necessita de evidências. Como também o fiel não vai fazer loucuras e dizer que fez pela fé. Sétima, produtividade. Como está escrito na epístola do apóstolo Tiago, capítulo 2, versículo 17, a fé bíblica tem que ter, por consequência, as boas obras. A fé verdadeira produz boas obras. No capítulo 11 de Hebreus, cita vários exemplos de fé, dos quais analisaremos alguns de maneira sucinta em vídeos posteriores. Mas existem muitos outros exemplos de fé em toda a Bíblia. Afinal, a Bíblia é um livro para quem tem fé e, de acordo com Hebreus, capítulo 11, versículo 6, sem fé é impossível agradar a Deus. No Antigo Testamento, temos o exemplo do rei Ezequias e a invasão assíria, que tem sua história narrada no livro de Isaías, capítulos 36 e 37. Assim, de acordo com o texto, os assírios, com um exército com mais de 185 mil homens, comandados pelo general Rabsaqué, invadiram Judá e cercaram Jerusalém. Rabsaqué, então, oferece uma rendição aos judeus, justificando que muitas outras cidades foram destruídas pelos assírios e os deuses dessas cidades nada puderam fazer. Assim, Jeová não poderia livrar Jerusalém de seu triste destino. O rei Ezequias, ao ouvir a justificativa de Rabsaqué, ele entrou no templo do Senhor, orou a ele e rogou auxílio. Como resultado de sua oração, Deus enviou a promessa de que ele, Jeová, derrotaria os assírios. Assim, Ezequias recusa os termos de rendição e confia que o Senhor executaria sua promessa. Por fim, Deus envia um anjo que destrói o exército assírio. Desta forma, a fé de Ezequias não era no milagre, mas era a fé em Jeová, que já havia provado que era fiel em suas promessas. Vejamos o exemplo clássico de fé nos evangelhos, a mulher que tinha fluxo de sangue, cuja história é narrada no Evangelho segundo São Marcos, capítulo 5, dos versículos 25 ao 34. Ora, essa mulher gastou todo o seu dinheiro com tratamentos médicos e remédios que não a curou. Pelo contrário, seu quadro estava cada vez pior. Isto é, aquela mulher depositou sua confiança
como de natural na medicina. Por outro lado, ao ouvir sobre Jesus Cristo, certamente das curas milagrosas que operara, ela passou a ter uma fé no Senhor Jesus de uma maneira tão grande, que acreditava que não precisava falar com ele ou que ele impusesse sua mão sobre ela. Bastava apenas tocar na orla de seu vestido, o equivalente ao abanhado de uma calça hoje. E, como resposta, ela recebeu do Senhor Jesus: a tua fé te salvou. Sua fé não estava no desejo de cura ou em sua ação de tocar na roupa de Jesus Cristo, mas sua fé estava em Cristo Jesus como aquele que poderia salvá-la e como de fato salvou. O ato de tocar foi uma consequência de sua fé e não o objeto dela. Por tudo isso, concluímos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê, porque a fé é a confiança no fiel e verdadeiro Deus, que já nos deu evidências de que podemos confiar em suas promessas e em suas leis. E, por essa fé, agimos como vendo o invisível e acreditando no impossível. Deus te abençoe e que a fé, a graça e a paz de Deus estejam em nossos corações para sempre. Amém.